a gente vai retomar aqui a nossa análise de um dos personagens mais relevantes nesse tabuleiro político-diplomático brasileiro, até porque vale a pena nós especularmos aqui os planos e, enfim, medidas que podem ser adotadas na sequência pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Claro, ele estava mirando ali se consolidar como líder da minoria após uma manobra dentro do regimento da Câmara ali da oposição e evitar, assim, a cassação que, ao que tudo indica, estava se avizinhando, né? Mas será que ele segue com os dias contados agora que o presidente Hugo Mota acabou vetando isso, neutralizando isso? Claro que é importante tentarmos entender, né, Jesse Peixoto também, o impacto que o próprio presidente Donald Trump, com a fala dele ontem, o afago, ou será que foi uma armadilha ali que ele pode ter deixado para o presidente Lula, com papo de química para cima e para baixo? Será que isso acabou minando a posição do Eduardo Bolsonaro ou não? A ver, eu quero ouvir da Priscila Silveira primeiro, se você me permite, Jesse, e a gente já segue com a bancada toda. Vamos lá. Sim, eles estão tentando colocá-lo lá como líder da minoria. A gente sabe que dentro da estrutura não há ali a possibilidade de se fazer online, né? Não existe isso. Existiu quando teve o momento ali da pandemia, mas o Sóstenes já disse que não vai deixar ninguém para trás, muito embora eles tenham deixado ali a Zambelli em algum momento, né? Mas enfim, eles disseram que não vai deixar ninguém para trás e cabe recurso. O regimento interno, Marinho, permite que seja dado, né? Seja feito ali através de assinaturas, o recurso ao plenário e ou à CCJ. Então, a gente, com certeza, ele já disse que assim o fará, lembrando que precisa, salvo o melhor juízo, de 50 assinaturas. Então, vai haver esse recurso e eu acho que realmente caminha ali para a perda do mandato. Pode ser que tudo mude, porque a gente tem visto aí loopings, né, acontecendo, mas esse é o cenário que se avizinha dentro da condição aí do Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de ouvir, já que você citou o próprio Sóstenes Cavalcante, tem aqui um trecho do próprio comentando esses últimos movimentos. Proponho que a gente confira agora. Vamos lá. Nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Mota de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso, porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Mota. E não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós, do PL e da oposição, não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, o fato é o seguinte, acho que há uma crescente rejeição, reprovação para todos que vêm analisando a própria atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas não dá para negar que ele se tornou um dos pilares principais, ou das peças principais do tabuleiro político brasileiro, dado que, sim, é o principal interlocutor cidadão brasileiro com o governo americano de turno. Portanto, não dá para seguir, enfim, simplesmente desdenhando, debochando ou imaginando que ele não possa ter efeitos concretos aqui nas próximas negociações. Claro que ele já está completamente com a cabeça ali a prêmio pelo sistema brasileiro, pelo Supremo, pelo governo, enfim. Claro, o presidente Hugo Mota também puxando o tapete dele de vez, mas ele segue aí refregando, lutando, tentando manter o protagonismo dele e com aliados vocais no Congresso. Jess, sua expectativa? Não, eu acho extremamente injusto o que o Eduardo Bolsonaro está passando. No final das contas, quando a gente olha para o trabalho que ele tem feito e a gente olha para o governo federal e o governo federal não quer ajudar o Eduardo Bolsonaro, eu não entendo o que é isso, né? Porque, afinal de contas, Eduardo Bolsonaro tem trabalhado como o melhor aliado em termos de marketing político do atual presidente da República, que é o presidente Lula. Então, quem está abandonando mesmo é o governo federal, que se fosse eu, André, eu faria uma mobilização para ele continuar nos Estados Unidos, continuar interagindo, porque por mais que a gente olhe para situações como a Magnitsky, que até pense, legítima, é uma sanção individual, a gente não pode se esquecer das situações em relação às tarifas imputadas ao nosso belíssimo, lindo, maravilhoso país que é o Brasil. A gente não pode esquecer, muitas vezes, num discurso de Deus, pátria e família, que a pátria está sendo muitas vezes esquecida em relação a uma bandeira que não é nossa, e é vermelha, não gosto. Então, assim, tem várias questões aqui que a figura do Eduardo tem, sim, sido um problema para a oposição. E por que eu coloco isso? É porque eu tenho um problema com o Eduardo?
Não. Mas é porque assim, se o jogo é político para 2026, seja as gravações ali, os áudios, seja a forma, seja a constante interação, ela pode sim ser prejudicial para a oposição. E é o que tem acontecido nas pesquisas, está se mostrando isso em relação à opinião pública. A atuação, o programa Soberania, a palavra soberania, deu um respiro muito profundo. Em muito tempo a gente não via tanta gente da esquerda nas ruas. Então, assim, tem muito mérito do Eduardo nisso. E vou além. Ontem ele também falou que na ausência de Jair Bolsonaro, mais uma vez, ele seria o candidato à presidência da República. Como se ele está em outro país? Então ele deveria entrar com pedidos formais de asilo, perseguição, para cortes internacionais e tentar recuperar o mandato assim. Mas eu sou uma crítica do presidente da Câmara, Hugo Mota, em vários momentos, PEC da blindagem, acho que ele tratorou mesmo, desrespeitou determinados regimentos. Mas quando a gente olha para a decisão, um líder da minoria, ele é uma pessoa que todos os dias precisa lutar presencialmente pela minoria. Não dá para ser AD. Não dá para você, que é oposição no Brasil, pensar que a melhor oposição será feita com uma pessoa que nem no país está. Então, se precisar correr numa comissão, ver uma votação, impedir o governo de aprovar alguma coisa, negociar ali com os partidos como que essa figura seria executada por uma pessoa que está em outro país, com outras pautas, com outras demandas. Então, esta é uma decisão que, por incrível que pareça, faz sentido. Desde a largada aqui, a gente vem dizendo que os termos nos quais esse impasse todo foi colocado, a gente falou de guerra santa, quase que uma batalha pela sobrevivência, uma questão existencial para todos os lados. Eu acho que o que parece estar dado aqui, acho que a bancada e vocês, deputado, pelo menos concordam, é que, ao que tudo indica, não terá solução negociada ou um meio termo. De duas, uma. Ou Eduardo Bolsonaro volta, enfim, para o Brasil, com o sistema de joelhos, o sistema político e judicial de joelhos e podendo, assim, se reabilitar politicamente, ou ele simplesmente não pisa mais aqui, ou se pisar, vai preso. Acho que chegou nesse nível que, sinceramente, não vejo qualquer outra alternativa. De qualquer modo, minha opinião, mas imagino que, dados os últimos acontecimentos, inclusive eu ouvi de alguns veteranos de análise política, que eu respeito muito, pessoal ali mais raposa velha, me dizendo o seguinte: quando um aliado tem que vir a público, Mano Feira, como o Sóstenes Cavalcante fez, dizer que ninguém solta a mão de ninguém, que não vamos abandonar ninguém, é que, no fundo, ou já estão prestes a abandonar, ou estão, enfim, ou já abandonaram na prática, né? Porque, enfim, cada macaco no seu galho, né? Pelo amor de Deus. Então vamos tentar entender isso, mas eu quero acionar a bancada aqui, não sem antes ouvir aqui, enfim, dar o espaço para repercutirmos uma postagem no X do Eduardo Bolsonaro. Temos aqui, então, minha diretora Helena, podemos pelo menos ler algum trecho aqui, onde ele disse, né, abre aspas aqui nesse momento: para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou. Elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto. Depois disso, sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu, os interesses dos americanos em primeiro lugar. É a marca registrada de Trump, firmeza estratégica combinada com inteligência política. Por isso, longe de causar espanto, sua postura reafirma mais uma vez sua genialidade como negociador. Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer. Enquanto isso, outros líderes, como Lula, assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. Na verdade, Lula agora é que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump e com a difícil missão de extrair algo de positivo nesta mesa. Ao final, Trump ainda arrebatou que sem os Estados Unidos o Brasil vai mal, ou seja, não há para onde correr. O Brasil precisa dos Estados Unidos, reconheça isto ou não. Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e irrestrita? Afinal, está aí o posicionamento contundente. David de Tasso, sua leitura. Tem vários aspectos para a gente analisar, né? A tentativa do Eduardo foi de realmente buscar meios para questionar as decisões judiciais contra o pai. Mas o que a gente tem que falar aqui é que realmente é uma surpresa, né, o que o presidente americano pode fazer. Se realmente ele vai contra o Lula, muitas pessoas estão duvidando disso. Até o Pedro Lupion também se pronunciou, né? Ele quer estar na frente parlamentar
da agropecuária, ele dizendo que em 20 segundos realmente não é possível fazer um amor à primeira vista, a não ser que tenha sido amor à primeira vista, e as pessoas realmente questionam, né, se de fato vai haver uma negociação. Mas a tentativa do Eduardo foi uma tentativa isolada e ele contraria até mesmo aquilo que ele sempre defendeu, de que, olha, nós vamos defender a pátria acima de tudo. Então, é assim, inviável o que ele fez. E acredito que ele vai ficar assim nos Estados Unidos, porque se voltar, vai sofrer com as sanções aqui do Supremo Tribunal Federal. Seguiremos debatendo aqui com a bancada, não sem antes eu fazer novamente aqui a convocação para a nossa audiência sempre pulsante, cativa, cada vez mais engajada aqui com a gente. Turbinem nos comentários, não só no chat, mas também enviando as visões de vocês, as análises de vocês, as opiniões de vocês direto para o WhatsApp da produção da Jovem Pan. E, claro, projetaremos aqui, ao meu ladinho, desse que vos fala, do seu amigo do dia a dia, a gente vai poder, claro, estar trazendo os principais comentários, agregando, municiando aqui a nossa discussão. Então, fundamental a participação de vocês. Mande a mensagem de vocês, comente e, claro, participando, porque faz a diferença. Pode me elogiar, pode criticar o Mano. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Tá de brincadeira aí, velho. Vamos lá, Mano Ferreira, sua visão. A liberdade alheia, então podem criticar à vontade. É constrangedor ver como parcela da direita brasileira apostou todas as suas fichas na construção de um mundo paralelo. Um mundo paralelo em que o líder do PL acha que é normal falar que o deputado está aqui para cumprir o seu mandato. Ele não está aqui. É um mundo paralelo. Ele não está aqui. Ele está em outro país. Então, como as pessoas podem entrar nesse grau de radicalismo, de fanatismo, que pontos factuais básicos para exercer mandato, o parlamentar precisa, por lei, marcar presença no trabalho. Ele não marca presença no trabalho e acha que pode seguir representando o eleitor. Não pode, ele está quebrando o contrato que havia com o seu eleitor. Isso é surrealismo puro. Quando ele diz que o Alexandre de Moraes seria o maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um país que teve diversas ditaduras, um país que teve Getúlio Vargas, um país que teve a ditadura militar com torturadores. Você dizer que alguém que tem decisões judiciais controversas, criticáveis, que eu mesmo critico, mas você comparar isso e transformar essa pessoa que tem decisões equivocadas no maior violador de direitos humanos, é uma vergonha. Isso é um mundo paralelo, completamente constrangedor e que não tem sustentação sequer na própria família. A gente viu declaração, inclusive, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, dizendo que, uma vez que Bolsonaro for preso, ela vai ser uma leoa para defender os valores conservadores. O que é isso na prática? É um racha claro na própria família para saber quem será o herdeiro do espólio político de Jair Bolsonaro. Michele está de um lado, Eduardo está de outro. Independentemente da fração do eleitorado de fato, seja 10%, a 15%, a 20% dos bolsonaristas mais leais e tatuados, por assim dizer, Jess, vamos só, enfim, seja uma realidade paralela como o Mano colocou, o fato é que eles são uma voz corrente, um eleitorado relevante na composição do eleitorado brasileiro. Eu queria que você pensasse com a cabeça deles, pelo menos a estratégia que eles vislumbram que possa ser aplicada, porque eles vêm aventando publicamente de possivelmente achar uma legenda alternativa ao PL para o Eduardo Bolsonaro disputar a eleição, seja um partido nanico, por exemplo. Há viabilidade disso, dado o impasse do momento? E se sim, como? Não, eu acho que há viabilidade, até porque a gente não pode negar que eles têm, sim, muitos votos, muito poder em termos, assim, de atração de público. Claro. Então, acho que isso é uma possibilidade. A gente sempre precisa lembrar que o PL, o presidente do PL é o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto foi preso pelo escândalo do Mensalão. O Valdemar da Costa Neto, ele não é ideológico. Ele é um cara que é do Centrão. Então, o PL foi essa casa para eles dentro dessa lógica de Centrão. Então, assim, eles têm essa pauta ideológica e eles podem, sim, sair do PL e ir para outro partido. Eu não acho que seria inteligente, tendo em vista todo o suporte que o PL deu para a família ao longo de todos esses anos. E eu vou até além. Eu acho que a melhor estratégia para o Bolsonaro é
um indulto no longo prazo. Eu acho que ele precisa que o próximo presidente da República ele seja mais alinhado politicamente com ele. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Dividir, atacar, vamos supor ali um mundo em que o Tarcísio talvez seja candidato, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, o Zema, e de repente ali nós temos o Eduardo atacando esses candidatos. Isso é um problema. Então eu acho que isso não necessariamente contribui para a causa. E eu queria lembrar uma coisa que ele elogiou o Trump no tweet, que é, o Trump sempre coloca os interesses dos Estados Unidos acima de qualquer outro. Eu acho que a gente precisa, como Brasil, também fazer isso. Então, eu acho que a maior crítica e a maior crise é a questão das tarifas, não é a Magnitsky. Ninguém tá, nossa, a Magnitsky é horrível, meu Deus, não. Mas as tarifas, elas nunca poderiam ser aplaudidas porque elas prejudicam a pessoa que colhe café. Elas prejudicam quem emprega nesse país. E isso eu acho difícil esquecer. Eu acho que a rejeição dele aumentou. Eu acho que ele tem problemas de imagem. E vale mencionar que ele não conseguiu votar, no caso ali, a PEC da blindagem. As votações não estavam funcionando ali para ele. E ele entrou com recurso para pedir o sim para os dois casos, né? Então, eu não sei se o eleitor está satisfeito. Mas ainda que ele esteja satisfeito com essas posturas, a realidade do fato é, você precisa comparecer ao seu trabalho em determinados dias para essas votações presenciais. E aí fica muito complicado defender que o mandato continue. Por isso eu até falei dos conselhos internacionais.